Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nós estamos aqui falando de dois fusos horários diferentes. Eu estou falando de Paris, e o André e o Bob estão falando aí de São Paulo. É um prazer estar aqui moderando esse painel. Eu sou o Paulo Salvador, eu faço parte do Conselho Curador Global do Travel Forward, que é um evento de tecnologia e inovação dentro da WTM, que acontece em Londres, em São Paulo e Dubai. E dentro do WTM Hub, que é esse grande portal que foi criado pela WTM, nós estamos aqui nessa live, nesse webinar hoje, que tem o objetivo de justamente discutir os rumos da nossa indústria com grandes experts, com grandes especialistas. E a gente tem hoje a honra e o prazer de ter aqui os dois grandes especialistas nos seus setores, né? Que é o Bob, da Matuetê, e o André Sena, da Accor, que vão participar com a gente aí nas próximas horas desse bate-papo que vai falar sobre o futuro das experiências, né? Então, antes de eu dar mais detalhes sobre o nosso tema, eu queria chamar primeiro o Bob e depois o André para falar um pouquinho sobre, né, o seu trabalho, o seu track record, e eu queria também perguntar o que vocês fazem quando vocês não estão trabalhando, né? Além de dar um pouquinho o seu perfil profissional, o que é o prazer de vocês fora do mundo do trabalho, né? Vamos lá, Bob. Boa noite, boa tarde, Bob. Tudo bem? Boa tarde para todos. Boa noite para quem está aí na Europa. E feliz de estar começando a ser da quarentena, vocês um pouco mais avançados do que a gente, né? Exatamente, estou um mês na frente. Pois é. Espero que mantenham assim e não venham dar uma marcha ré, hein? Comportem-se. Então, eu estou com toda a Matueté, fundamos a Matueté, eu e mais duas pessoas, há 18 anos atrás. Minha formação é hotelaria. Eu trabalhei com Safari Lodges depois de me formar de hotelaria, passei por hotéis corporativos, concorrência do que o André hoje segue na linha de grandes marcas, e aí entendi que realmente a minha paixão era atender serviço cliente, né, experiência, e fundamos a Matueté há 18 anos. A gente começou fazendo viagens para estrangeiros no Brasil e brasileiros pelo Brasil, e aí foi crescendo e abrimos uma agência para montar viagens para fora e também abrimos uma área de vilas, né? O Brasil é precário em infraestrutura e como hoteleiro a gente começou a perceber que tinha uma facilidade de transformar uma casa numa operação hoteleira, isso antes de Airbnb ou qualquer coisa do tipo entrar. Então a Matueté foca nisso e eu cuidei já de várias frentes, hoje estou dando a gestão da empresa como um todo, focando muito a gente readequar e transformar a empresa para um novo cenário. Acho que o turismo voltará, mas voltará de uma forma muito diferente de como a gente conhecia, que vai ser muito rica essa discussão, e o ajuste agora é esse, né, o rumo. No meu tempo livre, viagens, gosto muito de viajar pelo Brasil, gosto muito de velejar e ainda tenho uma conexão muito forte com o Pantanal. Eu estou no conselho de um projeto de onças pintadas no Pantanal, que é o On Safari, que ocupa uma boa parte do meu tempo como voluntário, e acho que o grande desafio que me motiva muito é tentar conectar projetos incríveis que existem no Brasil com ganchos de mercado e luxo e gente que pode influenciar esses esforços tão incríveis que muitas vezes passam desapercebidos, né? Então, eu gosto mesmo de sumir, seja para o mato ou para o mar, e sair dos grandes centros urbanos e me conectar com a natureza no meu tempo livre. Perfeito. Ótimo, Bob. Obrigado, bem-vindo. E André, e você? Tudo bom? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bob, Paulo, obrigado de novo pelo convite. Paulo, um prazer estar aqui nessa conversa. Então, meu nome é André Sena, eu tô há 1 ano e meio agora na Accor como Chief Digital and Commercial Officer, com toda a parte de fidelidade, tecnologia, digital e toda a área comercial. E antes disso, eu passei pela Latam, onde eu fiquei por aproximadamente 5 anos, e lá, além também de uma agência similar, também cuidei de Customer Experience, né? Então, tudo relacionado à jornada e o desenho do produto, a experiência de viagem do cliente.
Mas onde eu fiz a minha carreira, de fato, foi na Vivo, onde eu passei um pouco mais de 11 anos, entrei como trainee e foi a minha grande escola, né? Então, tenho, óbvio, um carinho muito especial pelas três grandes casas que eu passei nessa jornada. Feliz aqui de poder trocar um pouquinho dessa experiência com vocês. E o que eu gosto de fazer depois do trabalho? Eu tenho um filho e uma filha pequenos, então, na verdade, eles consomem praticamente todo o meu tempo livre. Então, a minha diversão hoje é estar com eles. Eu também gosto muito de natureza, como o Bob, então eu tento estar muito próximo da natureza com eles, até para que eles possam sair um pouquinho da cidade, que eles ficam aí 5 dias por semana, então isso eu acho que é super importante para a nossa juventude, e além disso, sou um grande viciado em tênis e videogame, e agora tentando fazer os dois com os meus filhos, então também tem esse outro lado divertido. Legal. Sendo que ultimamente você tem jogado mais videogame que tênis, imagino, né, André? Hoje em dia é só videogame ou tênis no videogame, né? Porque, exatamente. Ao vivo tá difícil. Tá difícil. Legal. Bom, pessoal, o tema desse nosso papo é sobre as experiências, né? O novo significado de experiência. E a gente, no briefing, a gente fez mais ou menos uma projeção de cenário, né? E toda a nossa discussão vai estar em torno da projeção do seguinte cenário. Vamos imaginar que já é o ano de 2021, a gente está louco para 2020 acabar, mas vamos imaginar que 2021 acabou também, nós estamos lá em dezembro de 2021, e a vacina já foi inventada, enfim, a gente já encontra uma certa normalidade no mundo das viagens, mas alguma coisa de tudo isso que a gente está vivendo hoje, alguma coisa ficou, né, nas nossas escolhas, nas nossas percepções em termos de experiência. Então, o que a gente vai querer discutir aqui, ao ponto de vista do Bob e do André, o que vai ficar marcado para sempre na nossa expectativa em relação à experiência, depois de tudo isso passar, né? Eu trago alguns contextos, 3 elementos de contexto que eu queria ouvir a opinião de vocês. O primeiro elemento é a questão do investimento na confiança, né? Na confiança em termos capital letters, né? Ou seja, não é só a confiança no aspecto da segurança sanitária, mas a confiança naquilo que eu vou estar comprando como viagem, se tiver algum problema, eu poder receber de volta sem estresse, né? Em termos de reembolso, em termos de relação que eu vou ter com aquele hotel, com aquele agente de viagem que eu comprei. O segundo termo é a questão da aceleração que todo esse processo trouxe de que nós vamos definitivamente entrar no século virtual, né? O digital definitivamente chegou. E aí eu vou querer ouvir o ponto de vista tanto do André, né, como head do digital da Accor, quanto o Bob, que é o representante dessa empresa, né, que trabalha como líder no luxo, um dos líderes no luxo no Brasil, que sempre foi um pouquinho, né, o luxo sempre foi um pouquinho arredio essa questão do digital, né? E o terceiro ponto é o que eu chamo da segmentação extrema, do ultra nicho, ou seja, a gente vai perceber na hora de produzir experiências que as viagens vão ficar ainda mais, né, nichadas, ainda mais voltadas para segmentos específicos de viajantes. Então, eu queria trazer esses 3 eixos que, ao meu ver, vão ser o que vão pivotar a experiência, e queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. Eu vou começar com o Bob, sobre esses 3 eixos aí: confiança, século digital e ultra nicho, né? Eu acho que confiança é o primeiro desafio de todos nós, né? Se a gente analisar, o desejo de viajar está represado em todo mundo. A questão é qual é a real disposição do passageiro entrar no funil do risco, que essencialmente é a companhia aérea. Temos um desafio grande de ajustar isso e pensar em ficar dentro de uma máquina durante muitas horas vai levar um tempo. O risco também de estar num país estrangeiro, né, numa cultura alheia, onde a gente possa ter uma queda ou uma questão e ter que voltar. Então, eu acho que a confiança tem um mix interessante. A gente está vivendo uma aceleração, como você falou, da idade cultural, idade da informação, e, ao mesmo tempo,
estamos sendo simplesmente bombardeados por informação. Essa pandemia não foi diferente, né? Todo mundo tentando entender e se posicionar perante a pandemia, e a gente tinha acesso a tanta informação que você não sabia mais de verdade o que é que você acreditava, o que você não acreditava, para tomar as nossas decisões para se posicionar, né? Então, eu acho que o mercado de turismo vai ter um papel importante. As agências que têm uma conectividade maior com o passageiro do que os sistemas digitais, né? Tem um papel muito importante de curadoria. Vai ter que realmente gastar muito tempo entendendo a informação, a direção, as orientações e ajudar o passageiro a navegar nesse cenário. A informação estará disponível na internet, mas tem bastante coisa para interpretar, e se você não interpretar direito, a chance de você ter uma questão e ter que voltar para trás será enorme, né? Porque do mesmo jeito que um Visa, você não consegue embarcar num avião, a gente vai entrar em cenários onde um vacilo de sanitário vai te mandar para casa, e as suas férias serão frustradas. Então, acho que tem um trabalho muito grande, e acho que o nosso desafio no digital awareness entra onde todo mundo está tão tentado a ler rapidamente, apertar o aceito, e não leu nada do que realmente estava lá, né? Eu acho que a gente vai, como sociedade, viver um retrocesso um pouquinho para um ponto de equilíbrio de eu entendi tudo que eu tenho que entender nesse processo. Então, acho que na parte de confiança a gente tem um desafio interessante de achar um ponto de equilíbrio entre a agilidade do digital com a precisão, né, da informação necessária. É interessante esse link que você faz da curadoria em auxiliar o viajante a navegar num cenário de incerteza. Não é mais só causar o efeito wall, mas causar o efeito também da proteção daquele viajante no processo de viagem dele. André, e a parte do digital? Como é que é essa história com a Accor? Isso aí meio que chegou e a Accor já estava lá na frente, né? Não só na Accor, né? O digital, com a pandemia, e tem várias piadas que rodam ao redor disso agora, hoje em dia, né? Que o que mais impulsionou a transformação digital nos últimos anos, né, não foi o CIO, não foram as empresas, foi o coronavírus, né? Que forçou que a gente migrasse, de fato, para esse mundo digital muito rapidamente, e criou um choque aí, uma necessidade de transformação muito forte, e por isso, inclusive, esse tipo de evento, né? A virtualização dos eventos, te vê lives acontecendo, shows, telemedicina, novos serviços surgindo, explosão de aplicativos de delivery, e-commerce, e assim por diante. E tudo isso, obviamente, muda a expectativa do consumidor, né? Porque o cliente não tem uma expectativa só relacionada a quando ele viaja, né? Quando você consome qualquer outro produto, isso obviamente cria o que você espera com relação a qualquer outra empresa no mundo de hoje. Então, nós estamos também, obviamente, pensando muito nisso. Nós temos alguns grupos de trabalho dedicados em como que a gente aproveita a digitalização da melhor forma possível dentro da nossa jornada nos nossos hotéis, passando desde o hotel econômico, né, de um Ibis Budget, por exemplo, até os nossos hotéis mais luxuosos. Mas o que eu sempre falo, e o que a gente sempre discute, quando a gente discute digital relacionado à experiência, é que o grande objetivo é de fato, tornar a experiência, as coisas mais complexas da experiência, né, na verdade, mais frictionless possível. Tá? Então, como que a gente consegue, de fato, utilizar o digital para retirar os itens de fricção da jornada ou da experiência do cliente, mas, ao mesmo tempo, permitir uma coisa que sempre foi essencial na hospitalidade, que é o contato humano com pessoas, locais, natureza, e assim por diante. Agora, obviamente, a gente tem um desafio ainda mais forte agora, que esse contato humano está restrito, né? Então, a gente está, inclusive, repensando muita coisa de experiência para agora.
A nossa dúvida é quanto que algumas dessas coisas vão perdurar. E aí, quanto que você investe, de fato, em uma coisa que vai durar, talvez, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, né? Quando é relacionado à segurança do nosso funcionário, do nosso hóspede, não tem dúvida. A gente vai sempre investir nisso, né? Mas não é uma questão simples. E o bom é que está aproveitando, como está acelerando a adoção, né, digital dos clientes, também está acelerando muito nas empresas, né? E está fazendo com que a gente tenha que repensar muita coisa da experiência do hóspede, como que a gente pode fazer de forma mais digital, né? Então tem sido uma experiência interessante. Eu adoro o conceito daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso também, mas a gente discutiu isso há uns meses atrás, lá no século passado, lá num debate que a gente fez na Getúlio Vargas, sobre a hospitalidade aumentada. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho dessa coisa da redução do frictioning através desse conceito que eu acho ultra inteligente da realidade aumentada, da hospitalidade aumentada. Mas, Bob, eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa coisa do frictioning no luxo e no digital, porque uma pesquisa da ALTM no ano passado mostrou, de uma maneira geral, que a penetração do e-commerce dentro do segmento de luxo ela é muito baixa, né? Se eu não me engano, os números em torno de 30% só do volume que é consumido em luxo é consumido digitalmente. Daqui a 1 ano e meio, quando o mundo entrar dentro da normalidade, as viagens voltarem normais, o que vai ser incorporado no luxo nessa coisa do digital, dentro da sua visão, Bob? Eu acho que tem algumas questões importantes lembrar, né? Eu acho que o luxo, ele tem um dos elementos mais importantes do luxo, é o raro, né? E a conectividade individual, né, é muito importante. Eu acho que tem um artigo que eu li uma vez que falou uma coisa muito interessante, que é: no tempo de inteligência artificial, sobreviverão aqueles que conseguirem se conectar emocionalmente com o cliente, porque a inteligência artificial fará o resto muito melhor do que qualquer um, né? Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acho que no setor de luxo, a gente tem que respeitar esse elemento, porque, no contrário, você entrará na massa. Cara, você consegue comprar um hotel de luxo por milhões de caminhos diferentes. A questão é se a curadoria e a compreensão das particularidades do passageiro são, de fato, entendidas pelo sistema. E se você lembrar muitas vezes a fala do Steve Jobs, que partia da premissa que o usuário, o cliente, pouco entende do que ele quer, e que era melhor você interpretar, estruturar e não deixar ele mexer muito, né? Tem um dilema aí de, muitas vezes, interpretar desejos do cliente que talvez para ele mesmo não estejam tão claros. Não que ele não saiba o que ele quer, mas não necessariamente no questionário ou no perfil dele ele consegue expressar uma vírgula pequena, né? Então, eu acho que o digital entra no mercado de luxo como um processo de ganhar agilidade. Eu acho que ele entra lá muito mais dentro das empresas de luxo, como ferramentas em processo de filtragem, talvez o uso de AI dentro desse circuito, mas a conexão com o passageiro que precisa dessa curadoria final, ela continuará, né? Ela custa, mas é, ao mesmo tempo, o tipo de zelo que o passageiro de luxo quer. Eu acho que exemplos bons em paralelo é arquitetura pré-definida ou até contratos jurídicos. Você pegar hoje o sistema jurídico, a maioria está muita coisa mudando na inteligência artificial, até porque 90% é padronagem, né? E se a gente analisar o mercado de hotelaria e turismo, 90% segue padrões. Agora, você sempre terá os deals, que são dos 10% que tem uma tentativa, um ajuste, uma segurança a mais de colocar em risco, né? E lembrando que quando o elemento mais raro que a gente tem na vida é o tempo, né? O passageiro de luxo, o tempo é mais raro ainda. Então, a conectividade e a serviço humano, eu acho que isso tem um elemento muito importante. Acho que tem um desafio do digital
que é garantir que você tenha o digital, o AI trabalhando na curadoria e filtragem, só que o customer service e o pós-venda, que o Brasil já é lapso culturalmente no pós-venda, né, demanda operacional humano. Então, aí você tem um desafio entre o digital e o outro. Então, se você pegar uma Core, que é uma empresa de serviço com capital humano, trazendo digital para agilizar o processo e conectar com o passageiro, é um cenário. Você partir de uma plataforma que nasce digital e teve que lidar, por exemplo, durante a pandemia, com as emergências humanas, talvez uma quebra que nem todos os digitals estão equilibrados. Então, eu acho que o luxo parte do humano trazendo o digital para agilizar os processos, mas não para substituir. Ok. Só complementar rapidamente, Paulo, se você não se importar. Claro, com certeza. E uma coisa que nós estamos investindo também para o futuro é como que a gente entrega informação também da melhor forma na mão da linha de frente, né? Então, só complementando o ponto do Bob, que eu acho fantástico, concordo totalmente, que é, então, pensando, por exemplo, no luxo, como que a gente consegue, com tudo que a gente teve de contato, por exemplo, com um cliente ao longo dos diversos touch points, viagens que ele teve com a gente no passado, como é que a gente consegue, de alguma forma, apoiar a linha de frente para que possa oferecer uma experiência mais personalizada e mais one-to-one na experiência em que o cliente está vivendo atualmente, né? Então, considerar experiência passada, considerar preferências e assim por diante. Então, o digital tem uma possibilidade com a parte humana bem feita de criar um empowerment importante aí que possa ajudar, inclusive, numa experiência diferenciada. Então, tem um poder aí tremendo e linkado com o tema de informação também. Ou seja, então o digital ele está a serviço da experiência, ele não é a experiência em si, não é isso? Ou seja, até mesmo dentro da Core, que é uma empresa estruturada em processos, marcas, verticalizada, etc., essa visão também é preponderante, André? Sem dúvida nenhuma. Nós chamamos, né, todos os nossos funcionários de Heartists, né? Então, o Heart with Artists, por causa disso, porque nós acreditamos que, de fato, o coração, essa parte de emoção, do contato humano, está ainda no centro de tudo que a gente faz e precisa estar. Então, a gente não vai tirar isso das experiências. De fato, o digital vem para suportar, para trazer eficiência, para trazer maior personalização, para, de fato, dar maior empowerment para a linha de frente, para reduzir fricção para as coisas que não agregam valor, de fato, dentro dos processos, e com isso a gente oferecer uma experiência cada vez mais única e a experiência que o cliente, e surpreender o cliente nas viagens deles. Ok, muito bom. Eu queria trazer um outro tópico, que é um tópico relacionado a esse excesso de sanitização da experiência, né? Eu acho que é mais um tópico mais do André na hotelaria, mas com certeza do Bob também, como ex-hoteleiro. Aliás, uma vez hoteleiro, sempre hoteleiro, viu, Bob? Não tem jeito. Eu sei disso. Agora, me assusta um pouco ver essa quantidade de protocolos que estão existindo aí na hotelaria, que vão praticamente transformar a experiência de viagem, a experiência de ficar num hotel, quase que uma experiência hospitalar, né? Ou seja, e a impressão que a gente tem sempre de perceber uma experiência hospitalar é que você está lá para tudo, menos para sentir o gosto da comida, sentir as luzes, sentir o ambiente, sentir, né? Agora, será que isso é só por causa da pandemia? O que vai ficar nessa história toda, desse madness, né, em termos de protocolo sanitário na experiência de viagem, né? Olha, Paulo, é difícil de responder, né? Preciso de ser evidente para conseguir ter certeza do que perdura e o que é apenas para o momento, né? O difícil é que, para que as pessoas voltem a viajar em massa,
elas vão precisar se sentir confortáveis com isso. E por isso, inclusive, que nós acreditamos que não é importante só a Cor implementar isso, né? E a gente sempre trabalha muito com o FOB, a BIH, as instituições, Ministério do Turismo e assim por diante, para gente impulsionar o segmento como um todo, porque nós queremos que os clientes se sintam confortáveis de viajar, ponto. Né? E para isso, além de implementar, obviamente, protocolos de segurança, sanitização e assim por diante, que de fato protejam as pessoas, a gente precisa também passar a sensação de proteção. Né? E é um equilíbrio complicado. E posso ser super transparente, estamos aprendendo, porque essa pandemia começou aqui no Brasil, né, na nossa região, em março. Obviamente que nós, por termos operação global desde janeiro, já convivemos e já conhecemos um pouco mais sobre ela, por causa do impacto lá na Ásia-Pacífico, lá na China, mais especificamente, mas ainda é muito novo. Então, e cada região e cada cliente é diferente. Então, não dá para a gente assumir que o europeu vai reagir assim como o chinês, que vai reagir assim como o brasileiro. Então, nós estamos reabrindo agora cada vez mais hotéis, tá? E nessa reabertura, com todos os protocolos, para de fato garantir essa, não só, obviamente, a segurança em si, mas essa sensação de segurança, mas é um processo de aprendizado, de como que a gente faz isso sem tirar esse pilar essencial que as pessoas ainda querem, de fato, ter uma experiência de sair de casa, ter um contato com a natureza, poder usar piscina, poder usar academia, poder ter diversos tipos de experiências diferentes para de fato, aproveitar esse tempo fora de casa, porque as pessoas estão sedentas por voltar a viajar. Então, o importante é aprender e adaptar rápido. E é nisso que obviamente, a gente vai focar muito. O Bob, e a tua bola de cristal aí? Como é que ela joga nesse sentido? Eu acho que, Paulo, a palavra para mim é respeito ao próximo, né? A questão de sanitização está ligada ao próximo. A gente percebe que você tem passageiro que está tranquilo de entrar num voo doméstico e tem gente que está apavorado de entrar num Uber, chegar perto de um Uber. E a gente vai ter que respeitar isso. Cada um vai ter o seu grau, porque um dia a gente passa aí 3 meses sem ninguém que a gente conhece que pegou Covid e, de repente, alguém muito próximo da gente morre e a gente entra em pânico. E nós vamos viver assim um tempo. E a gente tem que respeitar essa individualidade. Então, acho que o papel do prestador de serviço, seja uma Tuetec, a gente hoje tem protocolo de limpeza para veículo, a gente manda anfitriões acompanharem viagens pelo Brasil, produzindo a viagem. A gente está testando isso e apresentando o teste para o passageiro, né? E muitas vezes, inclusive, pedindo o teste do passageiro, porque isso traz o respeito coletivo, que o ambiente está seguro, né? E a gente tem que propiciar essa base para o passageiro, para o cliente, e o cliente, por sua vez, vai decidir se ele vai vestir a luva quando está no quarto, se ele vai andar de roupa de astronauta pelo hotel ou não, né? Mas a gente não tem que crucificá-lo porque ele tem um grau de zelo que talvez a gente perceba como excessivo. Então, eu acho que isso que está ligado ao trazer a segurança e permitir que cada um respeite, né? Assim, você vai correr na rua, eu não consigo correr de máscara. Agora, eu abro de todo mundo que está de máscara por respeito àquela pessoa que está andando, né? Então, acho que a gente vai ter que viver assim um bom tempo. Eu queria agora fazer uma pergunta sobre a história das viagens domésticas, né? Que a gente está muita confusão essa história das viagens internacionais em todos os sentidos. Os governos não estão se entendendo, as bolhas, os corredores que estão tentando se criar, eles não estão surtindo efeito, enfim. Então, está muito complexo viajar long haul, fazer viagem internacional. Então, como todo mundo já havia previsto, né, as viagens domésticas elas estão
acontecendo de uma maneira muito rápida. Aqui na Europa, por exemplo, a temporada de verão ela está explodindo, né? Entre franceses viajando pela França, alemães pela Alemanha, espanhóis pela Espanha, etc. E aí no Brasil, com certeza, eu queria ouvir a opinião de vocês se essa tendência começa a acontecer, mas a minha pergunta vai mais para o Bob, no sentido de dizer o seguinte, olha, o turista, né, do luxo, que tinha uma certa exigência por um determinado equipamento que encontrava em destinos mais consolidados, será que você consegue, Bob, com os teus produtos, com os equipamentos que existem no Brasil, atender essa demanda que é imediata, que está querendo, está exigindo, que está disposta a pagar caro? A gente tem produto, a gente tem infraestrutura para uma clientela de alta gama, né? Eu acho que a gente tem pouco produto estruturado, né? O mercado, normalmente, de agência de intermediação está acostumado a reservar e pronto. A oferta de produtos bons e prontos tá um desafio. E lembrando que quando a gente está falando de turismo doméstico, a gente tem um outro desafio, que é, muitas vezes, o passageiro se conecta diretamente com o destino sem necessidade. Ele se sente seguro para fazer isso direto, né? Então, acho que o mercado de turismo tem um papel na parte das agências, tal, de pesquisar, procurar coisas, e muitas vezes vai ter que arregaçar a manga e se envolver no operacional para garantir que ofereça uma coisa diferente. Assim, a nossa área de vilas é fruto disso, já lá atrás, onde Angra dos Reis não tinha um hotel decente, a Baía de Ilha Grande, isso foi antes de Casa Turquesa e Literária abrirem, que são as pousadas melhores daquela região, e a gente foi para casas particulares. Você tem casas incríveis no Brasil, e a gente não tinha no Brasil o hábito de abrir. Quando na Europa, uma pessoa com iate de 200 pés abre para o mercado de charter, e não é que isso é barato, não quer dizer que ela está precisando de dinheiro, meramente que ela tem um bem muito valioso que tem ociosidade, né? A gente foi criar produtos nessa linha. Eu acho que o mercado, né, a sociedade está mudando para outro patamar, né? Hoje em dia tem gente usando Airbnb de todos os níveis, tem produtos sendo divididos de todos os níveis, de avião, de jato, de carro, de bicicleta. Então, acho que você tem oportunidades aí, mas demanda um ajuste, um reposicionamento do papel de cada um nesse processo, né? Eu acho que é uma oportunidade para a Accor, né, André? O que você acha? Porque a Accor, ela preenche, com certeza, os grandes centros com as suas marcas upscale, mas, de repente, agora, instrumentalizar empreendimentos tem potencial para receber uma clientela de luxo com um endosso, com o know-how Accor, é uma oportunidade. Não sei se vocês estão estudando isso, André. De forma constante, Paulo. Estamos estudando bastante. E mesmo para a gente vai ser um desafio. Obviamente, grande parte dos nossos hotéis estão em grandes capitais ou nos entornos, né? Mas a gente tem uma porção significativa que também não está, né? E é obviamente uma oportunidade que a nossa equipe de desenvolvimento está eternamente avaliando, né? Mas esse vai ser um desafio agora para a gente, que vai botar à prova, que a gente tem sofrido muito, não a gente Accor, mas a gente como indústria, ao longo dos últimos anos ou décadas, né? Então, se a gente olha no World Travel Tourism Council, quando eles tinham feito um levantamento alguns anos atrás de infraestrutura, né, para receber visitantes internacionais de cada um dos países, nós éramos número 81 no índice de infraestrutura. E análise similar do World Economic Forum, também, falando da indústria de viagem, a gente vê que em 136 países que foram avaliados, nós éramos número 1 em potencial de recurso natural, e, ao mesmo tempo, nós estávamos significativamente mal posicionados em todos os outros itens listados, especialmente o de infraestrutura. Então, as nossas estradas, a gente sabe com precárias elas são, e isso unido às dimensões continentais que nós temos,
cria um desafio importante para esse momento de viagem de carro, para longas distâncias ou para cruzar para territórios que não estão tão bem estruturados. Então, vai ser um momento interessante. Para viagens próximas, por exemplo, a gente tem o Novotel Itu, o Jequitimar, e assim por diante, que são muito próximos, né, a grandes capitais, o Fairmont Copacabana, né, em Copacabana, o Novotel Leme, assim por diante, esses são mais simples, né, porque, mas saiu muito disso, e aí talvez o público que o Bob até conhece muito mais, né, e é mais complicado. É um pouco quando foge dos grandes centros. Inclusive, hoje eu estava também numa live com a WTM aqui de Londres, e o Paul Charles, que é um dos grandes, foi apresentador da BBC, e que hoje é um dos grandes responsáveis por uma agência de PR inglesas, ele disse que, por enquanto, é o end dos city breaks, né? Ou seja, as pessoas vão voltar cada vez mais para a zona de baixa densidade. É isso um pouco do que o Bob fala, de que nessas zonas de baixa densidade falta equipamento. Eu queria voltar uma pergunta para o Bob. Bob, você sabe que a nossa indústria está sofrendo também uma enorme perda de empregos, de pessoas se reposicionando, de downsize, etc. Em cima do que você tem visto nas demandas dos seus clientes, Bob, que tipo de necessidade existe hoje? Você falou de equipamento, né? Mas existe outra necessidade, o receptivo, o transporte, os guias, quer dizer, tem alguma dica que você pudesse dar, dizer, olha, pessoal, investe as competências de vocês nessa área, no turismo, porque é o que está surgindo de demanda nesse volume doméstico. Tem alguma dica? O André também, André, você também fica aberto para colocar uma dica para o pessoal. Eu acho que o nosso desafio é que talvez a gente veio investindo durante os últimos anos, né, o setor vem investindo em entre aspas, uma massificação, mas a escala traz economia, né? E isso que realmente cresce o movimento de turismo, é acesso, né? Então, quando você tem hotéis, e acho que é um desafio que a Accor tem, assim, mesmo o Fairmont, que é o melhor hotel hoje da Accor no Brasil, a proximidade dos quartos ainda é um desafio, né? Para atender os protocolos. A gente vê que os hotéis que trabalham com bangalôs ou suítes distanciadas por natureza, por projeto original, eles têm uma demanda absoluta no momento. E não é todo mundo que está pronto para ir para um hotel onde foi concebido numa estrutura de buffets e em movimento de eficiência, vamos assim chamar, né? E os hotéis estão trabalhando para inverter. E para a gente pôr essa energia para fazer a mudança que o público está buscando, a gente não consegue reagir tão rápido. Então, nossa demanda que a gente percebe está na nossa área de vilas, né? A gente tem uma operação de vilas, e acho que a Accor, que pouca gente sabe, mas assim, a Accor tem uma marca de um tempo atrás que é a One Fine Stay, que é uma operação de casas, que não opera no Brasil, acho que está nos Estados Unidos, Inglaterra, não sei se quantos outros lugares. Em alguns países da Europa, sim. É o tipo de coisa que entrou lá atrás para acompanhar o movimento de Airbnb e, de repente, virou uma coisa para se olhar com muita atenção, porque é uma nova demanda. O que isso representa de receita dentro do conglomerado provavelmente é muito pouco, né? E a Matueté também, a operação de vilas, ela é muito interessante, mas ela representa uma parte pequena. A gente consegue crescer isso para compensar, como você falou, o cutback de demanda na curva que a gente gostaria? Não consegue, porque a oferta não está lá, né? O passageiro, o proprietário que tem casa que a gente está alugando, ele também passou a usar a casa porque ele deixou de viajar, né? Então a gente tem um desafio atualmente de a demanda que existe está difícil de entregar a oferta, porque o que existe dentro do perfil de demanda geral da sociedade está virando escasso, né? Então tem um período para isso se equilibrar, né? Então falar para qualquer pessoa, puxa, investe nisso, tem um desafio de, se você até conseguir resolver, estaremos em 2021 com uma vacina que resolveu, porque a hora que a gente tiver o nosso crachá de são e seguro, a gente vai mudar de novo.
André, o que você acha? Além de recomendar as pessoas fazer um curso de digital, quais são as outras dicas aí para essa turma que está buscando também um reposicionamento na carreira em função da crise? Eu acho que não só digital, né? Para falar a verdade, o que eu tenho falado com muitas pessoas da própria Core, equipe e de outros segmentos também, na verdade, é muito ligado ao que você falou, é educação. É aproveitar para aprender coisa nova, mas não precisa ser, esquece até digital, né? Precisa ser alguma coisa linkada ao que cada um gosta, né, o que cada um procura, porque no momento que você, de fato, aprende alguma coisa que você gosta, não deixa de ser aquele trabalho, né, e aquela coisa forçada, né, então eu tenho conversado com muita gente com relação a descubra um pouco de quais são as suas paixões, quais são as suas aptidões, o que você gosta de fazer, o que te faz mais feliz, o que te traz um sorriso no rosto, e o que você pode aprender nesse universo para de fato você tirar proveito ou agora ou depois, né, na retomada, e adquirir novos skills, né? O bom é que o brasileiro, sinceramente, tem um nível de criatividade que é fora desse mundo, né? Incrível. Então, eu tenho certeza que vão surgir também muita gente pensando em muita coisa diferente, legal, nesse momento, e para fazer parte disso tem que investir, tem que arriscar, né? E investir tempo, pelo menos. Eu acho que você tem toda a razão. Eu tenho circulado bastante, tanto no Brasil quanto aqui na Europa, e é nítida a diferença da postura dos brasileiros que perderam o emprego nesse momento, ou que estão perdendo, e das pessoas de outros, né, os franceses, os espanhóis. Ainda agora troquei umas ideias com alguém de Dubai, e assim, a resiliência do brasileiro, assim, não tem essa história, lamentar, perdi o emprego, porque a crise, porque aquilo, não, já está de braço, de camisa arregaçada, dizendo, vamos embora, vamos fazer, o que eu posso fazer para me reinventar, etc. Então, isso realmente dá uma amostra à nossa capacidade de se diferenciar dos outros na crise, né? Tem uma pergunta aqui que surgiu que fala sobre as road trips, que é um pouco o tema que a gente tinha falado ontem no nosso briefing, né, sobre a volta do Grand Tour, né, ou seja, as viagens que eram feitas muito mais por contemplação. O objetivo não era sair do ponto A, chegar no ponto B, mas sim fazer, né, a experiência estava no caminho e não na chegada. E eles perguntam o seguinte, a pessoa pergunta o seguinte: as road trip ganharão lugar de destaque no novo formato de pensar viagens? Quais os ganhos que esse modelo de consumir viagens traz para a indústria? Né? A gente queria ouvir um pouquinho o Bob no seu ponto de vista no luxo, e o André nessa parte do circuito, né? Que a oferta core é fantástica para esse tipo de retomada, né? Acho que as road trips, sem dúvida, são um caminho. A gente tem investido bastante tempo em desenvolver road trips. Acho que a gente tem um desafio cultural no Brasil, né? As dimensões do país não facilitam. Você pegar, por exemplo, como o André estava comentando sobre atrativos naturais, né? Incrível. Mas a nossa concentração São Paulo, Rio, os grandes centros do Sudeste, hoje, destinos que têm uma natureza incrível, que estão fora do nosso dia a dia, né? Assim, a Mata Atlântica é incrível, mas na prática a gente já frequenta essas regiões, né? Se você pega Pantanal, você pega sul de Minas, né? Algumas regiões, assim, o Pantanal, você está falando de 14 horas de carro, né? Eu ainda estou tentando ver quantos dos passageiros de fato estão dispostos a dirigir 14 horas, né? 10 a Campo Grande, pernoitar algum caminho. E você tem hospedagem segura e limpa no caminho, mas não uma hospedagem memorável, né? Eu acho que tem um trade-off aí. Mas a gente está trabalhando em alguns road trips, em parcerias, inclusive, com umas outras marcas, que devemos lançar em breve. E acho que vai ocupar um bom espaço, sim, né? Acho que é o melhor jeito de conhecer, e quando a gente fala em conhecer o Brasil, realmente, por terra, você passa a ver coisas que você não percebe passando por cima, né? O dimensionamento, o sertão, o interior do país,
a diferença de um estado para o outro quando você migra é bem interessante. Eu gosto muito de dirigir, tenho dirigido bastante e acho que retomará a ter força. Se vai ocupar uma posição de cultura como a americana de road trips, eu acho que vai levar mais tempo, infelizmente. André? Eu ia falar, e aproveitando o gancho do Bob aqui no fim da fala dele, a gente tem um primeiro desafio que é cultural, né, que, assim como o Bob mencionou, o americano ele tem muito mais essa, por mais que tenha também um país gigantesco, tem primeiro, uma infraestrutura muito melhor do que a nossa, quando a gente está falando de estrada, e de carro também, e linkado a isso, tem essa cultura de road trip, né, onde o road trip, a viagem em si, não tem um destino. O que importa é, olha, eu vou cruzar de um lado do país para o outro, e o que importa é a estrada. É a estrada, é parar, é acampar, é ficar num hotel diferente. E a gente não tem tanto essa cultura aqui, até por todos os temas de segurança e infraestrutura que eu estava mencionando antes. Então, eu acho que, além disso, tem um outro tema que nós, como indústria, um dos desafios é que nós comunicamos mal os destinos, né? O próprio brasileiro, ele conhece pouco o Brasil. E ele conhece pouco o que o Brasil tem a oferecer, né? Então, eu acho que um dos desafios também desse momento é garantir que os brasileiros aproveitem, talvez, esse momento para conhecer o Brasil, para descobrir ou redescobrir, né, as belezas que a gente tem, que, sinceramente, às vezes a gente não dá o valor ao que a gente tem aqui. A gente quer ir para outros países, às vezes que não tem, inclusive, as coisas que a gente tem aqui. Então o que a gente tem que fazer como indústria é como comunicar, fazer com que as pessoas tenham essa vontade, vejam, conheçam o que a gente tem de belo e, de alguma forma, tentar prover o acesso a isso, né? Mas road trip, como o Bob estava falando, eu acho que vai aumentar, mas dadas as limitações de infraestrutura e culturais, eu não sei quanto que... É uma dúvida, tá? Eu não sei mesmo. Quanto que vai ganhar de espaço, de fato, o road trip em si como objetivo de viagem, tá? Dado todos esses temas. Eu acho que tem que lembrar também uma outra coisa, Paulo, é que o road trip tem um efeito do custo, né? O preço das passagens caiu tanto nos últimos anos que não necessariamente para um casal fazer um trecho de 10, 12 horas de carro é mais barato do que ele de avião. Então, tem essas conexões que tem que pensar também, né? Se a conta fecha, se o tempo justifica, então é mais do que meramente vamos ver o Brasil de outro ângulo. Você tem vários elementos que entram no processo decisório do passageiro. Até porque também eu concordo totalmente, mas agora o mundo mudou. Eu acho que tão cedo também as companhias aéreas vão ter que reprogramar as suas rotas da maneira mais lucrativa possível, né? O André veio lá da Latam, então a vantagem das companhias aéreas em relação aos hotéis é que eles submetem a oferta em relação à demanda. O hotel não, o hotel, a demanda está lá e tem que trabalhar. Desculpa, a oferta está lá. A oferta está lá todo dia. E eu tenho sentido aqui na Europa um aumento de preço significativo nas passagens aéreas, ou seja, trechos que a gente fazia que eram relativamente fáceis de se fazer entre a Itália, entre a Espanha, entre Portugal, hoje os preços estão 20%, 30% mais caros, porque as companhias aéreas, na sua dever legítimo de maximizar suas receitas, estão ali gerando uma questão de preço. Então, acho que talvez isso vai ser mais lento na oferta, numa oferta abundante de aéreo, que reforça aí uma demanda, né, de viagens rodoviárias. Tem um desafio muito maluco, né? Porque a gente entrou em ferramentas muito interessantes com yield management. Se você pensar que é interessante o setor aéreo, né? É o único serviço que a gente compra e a gente, como consumidor, está tranquilo de estar sentado
lado a lado com alguém que talvez pagou metade do que você pagou para ter exatamente o mesmo serviço. Se eu compro um carro, eu compro um produto, uma roupa, uma noite de hotel, e o cara do meu lado pagou metade, eu vou quebrar uma pau com o lojista, o varejeiro, quem for, né? Em aviação a gente estava muito bem com isso. Só que essa lógica só funciona a partir de uma certa demanda. Se você tem baixa carga, você não vai oferecer tarifas com 70% de desconto para os primeiros 30 passageiros, porque você não sabe quantos passageiros você vai ter no voo. Então, o mercado que estava acostumado em achar tarifas e adaptar a sua agenda à oferta de preço, né? Então, eu pegava um voo mais tarde porque os primeiros voos da ponte aérea eram mais caros. Eu mudava a minha agenda para não pagar tanto, né? Isso vai deixando acontecer. A companhia aérea vai estabelecer um preço médio e todo mundo vai pagar mais ou menos a mesma coisa. E quer dizer que quem estava flexibilizando a sua agenda para pagar menos vai ter que pagar mais, né? E o cara que chegou por último, ele vai provavelmente pagar um preço muito parecido com o cara que se organizou, né? E vai mexer com toda a lógica que a gente estava acostumado. Além de uma mudança, complementando o Bob também, além de uma mudança de lead time, né? Do ADVP, Advanced Purchase, falando em linguajar de airline. Então, a gente vê uma mudança radical no comportamento dos nossos clientes, é a mesma coisa que passa em airline, que é as pessoas comprando muito mais em cima da hora. Né? Claro. Então, não tem mais aquela compra que, por exemplo, a airline, falando um pouquinho dessa indústria, fazia, né, que aproveitava esse colchão e vendia com 6 meses de antecedência, 3 meses de antecedência, 60 dias assim por diante, para ter uma parte da aeronave já ocupada a preço baixo, mas que garantia o mínimo de receita para pagar os custos, né, e aí conseguia, com os últimos passageiros, de fato, ter o lucro, né, e passageiro corporativo ter o lucro, né, naquele voo. Isso agora não se dá, não tem como. Não tem venda antecipada mais, né? E óbvio que estão tentando empurrar, e obviamente a flexibilidade, e estão dando pela primeira vez, você está vendo flexibilidade em compra de passagem aérea. Era uma coisa impensável alguns anos atrás. A gente deixa você alterar ou cancelar sem nenhum tipo de penalidade. Não existe. Né? E agora tem que fazer para tentar gerar alguma demanda. Então, essa imprevisibilidade também faz, e essa venda a curtíssimo, muito mais achatada no curto prazo, faz com que os preços aumentem, né? Sem dúvida. Perfeito. E vai acontecer isso que você falou, Paulo. Perfeito. A hotelaria aqui na Europa já está identificando que o tempo médio de compra está em torno de 4 dias. Realmente, isso está realmente... E a gente vê isso no mundo inteiro, tá? China, mesma coisa, a Europa, a mesma coisa, aqui no Brasil também a mesma coisa. Estamos com níveis nunca proporcionalmente falando, obviamente, vistos de walk-ins, de pessoas que chegam no balcão e pedem qual o preço para decidir se hospedar, e realmente é uma mudança de comportamento importante. Legal, pessoal. O tempo voou, a gente já está quase aí. A gente prometeu que a gente ia fazer essa live no máximo em 1 hora também, para, né, respeitar aí a tolerância das pessoas na telinha, né? Mas tem uma pergunta que foi feita aqui para o Bob, tem mais 2 perguntas que eu queria fechar. Uma eu vou feito direto para o Bob, dizendo o seguinte: se a Matuetê atende agência de viagens, ou se é só cliente final? Sim, a gente também atende clientes, agências de viagens para viagem no Brasil, tá? A gente tem todos os roteiros montados de forma a poder oferecer isso para agências de viagem também, sim, e as casas. Legal. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês que surgiu aqui, que eu acho interessantíssima essa pergunta, já que a gente está falando de projetar o futuro, né, o futuro das experiências, etc. A pergunta é o seguinte: na opinião de vocês, quais são os aprendizados que vocês, 2 profissionais, executivos, empreendedores de sucesso absoluto no que vocês fazem, daqui a 5 anos ou 10 anos, qual é o aprendizado que vocês vão contar para o filho de vocês ou para as pessoas que vocês, nas rodas de conversa de vocês, sobre essa pandemia? Se vocês pudessem resumir aí em alguns poucos minutos. Posso ir, Bob?
Para mim, o maior aprendizado, e eu já falei também muito disso com o meu time, é o quanto surpreendeu a nossa capacidade, e não só a nossa core, a nossa como ser humano, de realização. Então, tudo que a gente fala, não, isso é impossível. Vamos virtualizar a empresa. Imagina se a gente sentasse um ano atrás e falasse, vamos fazer todo mundo trabalhar remoto por 30 dias? Mas nem todo mundo tem laptop. Mas nem todo mundo tem software instalado. Mas isso aqui. Putz, vamos reabrir um hotel em 2 dias? Não, impossível. Okay, você está louco. Não tem como, né, ser feito isso. E a quantidade de coisas que a gente conseguiu realizar em curtíssimos espaços de tempo dentro desse período, pensa que, sinceramente, chegou aqui em março, né? Isso aqui tem de janeiro para cá, o que o mundo não mudou? O mundo inteiro, né? Então, nós temos 8 bilhões de pessoas que estão unidas de uma forma, né? Que é na luta contra essa pandemia. Então, para mim, foi surpreendente e para falar a verdade, me mostra o quanto que nós criamos das barreiras reais para que as coisas não aconteçam, ou não aconteçam na agilidade, qualidade, etc., que a gente quer. Então, eu tenho falado, hoje a minha tolerância para o não é diferente, e para o não é possível, é diferente, e isso é uma coisa que eu acho que vai ficar por um belo tempo. Legal, boa. Obrigado, André. Bob? Concordo, André. Eu penso bastante nisso. Eu tenho um filho de 14 e uma filha de 2, ou seja, tem um que vai lembrar o que a gente passou e a outra vai viver um mundo novo, né? Nunca conheceu como foi. Eu acho que, para mim, a palavra forte é resiliência, né? Que está ligado à adaptação e tudo mais, assim, empreendedor. Eu falo muito com meu filho sobre isso de forma aberta, porque assim, a gente tem que se adaptar todo mundo, seja do modelo profissional, seja você passar em casa, eles que vieram a trabalhar home office também, homeschooling, né? E assim, cada um com as suas frustrações, e assim, quando todo mundo teve que regular na barra, né? Você não está mais olhando com relação ao vizinho se vitimando do cenário, você está olhando e falando, pô, a gente está vivendo realmente assim, você tem que olhar o teu copo como meio cheio sempre, porque o meio vazio é bem mais complicado, e todo mundo tem uma referência do meio vazio. Eu acho que aí o que o André fala é isso, né? Nós somos forçados a mudanças, que é um fenômeno natural, que nós brasileiros tivemos o privilégio de ter tanta abundância, riqueza, segurança, tantos elementos que nos mantivemos em uma certa posição de conveniência de algumas mudanças drásticas, né? A gente nunca viveu as guerras que a Europa tal passou. Então, acho que a resiliência e a capacidade de se readaptar, né, de ajustar, é muito importante. Eu acho que isso os nossos filhos que estão vivendo isso verão, e os que não viveram vão ficar cansados de ouvir a gente falar disso, como a gente talvez ouviu coisa dos nossos pais de pós-guerra. O filho de europeu ouvia tanto de pós-guerra e achava aquilo nossa, de novo esse discurso, né? De tem que economizar, tem que guardar comida, não pode jogar nada de abuso, né? E tudo mais. E, Paulo, se você me permitiu, eu estou vendo uma pergunta aqui que a gente não respondeu, que eu acho que ela é importante também, do Eduardo Leite, que pergunta um pouquinho sobre o perfil do cliente de luxo com relação à privacidade, tá? E sem dúvida, tá? Acho que o cliente de luxo ele está muito preocupado com essa privacidade. A gente vive um momento até bastante difícil, com mídias sociais, né, querendo uma tendência do mundo se transformar num grande Big Brother, né? Sempre uma live, um reality show, a vida, né, nas mídias sociais, e o cliente de luxo não. O cliente de luxo, acho que as coisas que ele mais valoriza, seja em hotel, seja em agência, é que, assim, a descrição, né? O cliente de luxo de verdade, que é repeat, ele cria fidelidade na marca, seja uma companhia aérea, seja um hotel, seja um intermediador, seja um motorista, é o cara que respeita quem ele é, atende às necessidades dele
e não chama atenção para o que está acontecendo. Eu acho que no Brasil a gente tem esse hábito bem resolvido, porque descrição nos traz segurança, né? Então, acho que todos nós temos esse hábito, mas o cliente de luxo ele demanda muito mais privacidade e descrição em todos os seus pontos, né? Informação pessoal, hábitos, CRM, acesso, e se você respeita muito isso, realmente ele abre a porta e se torna fiel. Se ele perceber que essa relação é abusada, ele tende a pular para uma outra pessoa na busca dessa relação. Perfeito. Muito bom. Pessoal, o tempo voou. Foi uma experiência conviver aí com vocês, esse debate. Foi muito bom, muito rico, por isso que o tempo voou. Eu queria dizer para vocês que estão assistindo que a gente vai manter esse conteúdo no Hub, ou seja, vocês podem assistir via stream. Para quem perdeu, pode replicar aí o nosso conteúdo. E queria mais uma vez agradecer aí a presença do Bob e do André nesse nosso Hub, e desejar aí para vocês dois, cada um de vocês, um enorme sucesso aí nesse percurso profissional, nas empresas que vocês estão liderando aí, tá bom? Muito obrigado aí, um grande abraço para vocês. Obrigado, Paulo, obrigado, Bob, foi um prazer. Obrigado, pessoal, foi ótimo, parabéns ao WTM pela iniciativa. Eu acho que a gente está na fase de expandir e pensar diferente, e a ideia de juntar empresas grandes, empresas pequenas, para discutir o que a gente, na essência, está com as mesmas questões, que os desafios são os mesmos, abordagens são diferentes, e aí você expande, né? Ângulos diferentes, e o meio é o que é o melhor caminho. Tá? Obrigado, boa semana para todos. Obrigado, pessoal, boa semana a vocês. Tchau, tchau. Com vocês aí. Tchau, tchau.